Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar da Paraíba 2018. Nessa aula nós continuamos resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, é claro. Então vamos lá, acompanha comigo a leitura de mais uma questão. Relacione os números dos protocolos de aplicação abaixo com as letras de suas principais funcionalidades. 1 SMTP, 2 FTP, 3 DNS e 4 Telnet. E aí vem a letra A. É um protocolo que utiliza de conexão de terminal virtual. Letra B é o protocolo padrão para o envio de e-mails através da internet. Letra C é uma forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos. A letra D é um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído. Letra A, 1C, 2B, 3D, 4A. Letra B, 1B, 2C, 3A, 4D. A letra C, 1B, 2D, 3C, 4A. E a letra D, 1B, 2C, 3D e 4A. Qual dessas alternativas é a correta? Bem, pessoal, para resolver essa questão, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que perceber o significado de cada um desses protocolos e desses itens aí citados. E aí depois a gente volta na questão para tentar dar a resposta correta. Então vamos lá, analisando cada um deles. Vamos pegar primeiro ali o item 1 que fala sobre SMTP. O que é o SMTP, pessoal? O SMTP é um protocolo utilizado para envio de mensagens de correio eletrônico. Observa, eu estou redigindo uma mensagem de e-mail e resolvi enviar esta mensagem de e-mail. O protocolo que faz esse processo, envio, dar saída às mensagens de correio eletrônico, é o protocolo SMTP. Então, sempre que tiver o SMTP em provas de concurso, tem que procurar uma alternativa relacionada, primeiro, a e-mail, a correio eletrônico, e depois ou ao processo de envio de mensagens de correio eletrônico, que é a grande função do SMTP, ou ainda o processo de saída das mensagens de correio eletrônico. Essa é a ideia do nosso SMTP. Mas vamos continuar. A ideia da sigla SMTP, que significa Simple Mail Transfer Protocol, é justamente a identificação ou do servidor ou do protocolo responsável pela saída ou envio destas mensagens de correio eletrônico. Vamos verificar agora o item 2 da questão que falava sobre FTP. Qual é a função do FTP? Percebe, eu tenho um arquivo lá no servidor e eu resolvi realizar a transferência desse arquivo lá do servidor para o meu computador. E eu posso, para essa operação, usar o FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos. Agora, eu tenho um arquivo aqui no meu computador e eu quero transferir esse arquivo do meu computador para o servidor. Então, eu posso usar também o protocolo FTP, porque o protocolo FTP ele foi criado para realizar a transferência de arquivos, seja do servidor para o meu computador ou do meu computador para o servidor. A própria sigla FTP já significa isso, é o File Transfer Protocol, é o protocolo de transferência de arquivos. Portanto, falou em FTP em prova, lembra, transferência de arquivos, certo? Vamos fazer a revisão teórica então. O FTP, o File Transfer Protocol, é o protocolo de transferência de arquivos, na tradução para o português, e é o protocolo utilizado para transferência de arquivos do servidor para o computador cliente do usuário e vice-versa, pode ser também do computador cliente para o servidor. Aí nós temos o FTP. Bem, a questão cita no seu item 3 o termo DNS. Vamos ver a funcionalidade do DNS. O termo DNS significa sistema ou servidor de nome de domínios. E ele é utilizado para converter os nomes de domínios formatados como URL em endereços de IP. Vamos entender melhor isso. O que é uma URL? Olha a imagem comigo. Quando o usuário digita aqui no seu computador cliente um endereço de uma página da web, como eu acabei de fazer aqui, isto é uma URL. URL é o endereço de um recurso usado na internet, como, por exemplo, este endereço desta página da web. No entanto, é necessário converter esta URL em um endereço de IP, que é o endereço que identifica os computadores conectados na internet. E por que é necessário converter a URL em IP? Para se localizar exatamente em que servidor se encontra esta página da web que eu quero acessar. Portanto, quando eu digito uma URL, o sistema de nome de domínios ou o servidor de nome de domínios, o servidor DNS, vai converter esta URL em um endereço de IP.
e de posse deste endereço de IP, é possível saber exatamente em que servidor essa página se encontra armazenada, para então transferir essa página lá do servidor para o meu computador. Portanto, quando eu ouvi falar sobre DNS, lembra disso. Ele é o servidor ou o sistema de nome de domínios, capaz de converter as URLs que o usuário digita ou acessa através de links ou hiperlinks em endereços de IP que identificam exatamente em que computador, em que servidor essa página está armazenada ou esse recurso está armazenado, para então possibilitar a transferência desse recurso lá do servidor para o computador do usuário. Perfeito, pessoal? Então já sabemos também o significado do DNS. Vamos para o Telnet, o item 4 ali. Telnet é um protocolo utilizado para acesso remoto. Como assim acesso remoto? Vamos dar a seguinte opção. Vamos imaginar que eu sou um técnico de informática e que algum cliente meu teve um problema no computador. E aí ele me ligou: Rodrigo, tem como dar um jeito aqui? Deu algum problema nas configurações do meu computador. E aí, eu, técnico de informática, utilizando então o protocolo Telnet, consigo acessar remotamente o computador daquele meu cliente, daquele usuário, e aí passo a controlar aquele computador remotamente como se eu estivesse lá no local. Mas eu não estou aqui com o meu computador na minha casa, acessando remotamente o computador do meu cliente e controlando as opções. E aí, de repente, eu consigo realizar algumas operações e resolvo o problema de configuração que tinha naquele computador. E aí resolvo e daqui a pouco ele me liga e diz: ah, ó, funcionou, tá perfeito o meu computador. Telnet é isso, é um protocolo que nos permite acesso remoto a computadores. Agora nós já podemos responder a questão, né, pessoal? Quando ele disse assim, a letra... Vamos até pegar aqui, ó, primeiro o item 1. Será que o item 1 é um protocolo que utiliza conexão de terminal virtual? Será que o item 1, que é o SMTP, é o protocolo padrão para envio de e-mails através da internet? Perfeito, então 1 tem que ser vinculado a B, porque SMTP é o protocolo padrão para envio de e-mails através da internet. Então 1 vai estar vinculado a B. Vamos ver o 2, que é o FTP. O 2 não é um protocolo, o FTP não é protocolo para conexão terminal virtual. O B já foi, o C diz, é uma forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos. Perfeito, porque FTP significa protocolo de transferência de arquivos. Então é sim uma forma rápida e versátil de transferir arquivos, então marcamos o 2 como sendo C. Depois o 3, DNS. Bem, é um protocolo que utiliza a conexão terminal virtual? Não. B e C já foi. Vamos para a letra D. É um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído? Sim, porque a própria sigla DNS significa Sistema de Nomes de Domínio, que é justamente para converter as URLs, os nomes de domínio, em IP, isto é, para acessar aquele recurso que está distribuído em algum servidor. Portanto, ele é sim um sistema de gerenciamento de nomes, porque ele converte esses nomes de domínios, a URL como um todo, em um IP para se localizar onde se encontra aquele recurso. Então o 3 vamos marcar para D de Dinamarca aqui. E aí vamos para o 4, Telnet. Aí só sobrou o A, né? Telnet é um protocolo utilizado para conexão de terminal virtual? Sim, o Telnet me permite acesso remoto, criando a ideia de um terminal virtual para acessar remotamente aquele outro computador. Então o 4 é o A. E aí a minha resposta que eu anotei aqui ficou um B temos qual aqui? B e C por enquanto, A e a D também. Depois tem que ser 2C, aí sobrou a B e a D. Depois tem que ser 3D, aí só ficou a D mesmo. E por fim 4A. Então a letra D de Dinamarca, de fato, é o gabarito desta questão sobre protocolos. Olha, pessoal, eu sempre recomendo que vocês estudem os protocolos vinculados à internet, porque isso muito cai nas provas de concurso. Tem que ficar firme aí, tem vários outros protocolos que aqui não estavam citados, como o HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, que serve para acessar páginas da web, o HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro, que permite acessar páginas da web com conteúdo criptografado. Tudo isso tem que ficar ligado aí para as provas, certo? Mas nessa questão, D de Dinamarca, a resposta correta. Beleza, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é muito importante para a gente continuar publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho também para receber notificações de novas publicações e eu espero vocês, como sempre, na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!